Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, como de costume, falamos sempre aqui sobre algumas questões voltadas principalmente à esfera trabalhista e previdenciária, mas, eventualmente, menciono sobre algumas outras situações e áreas as quais podem interferir no dia a dia de trabalhadores, especialmente empregadores, né? Que indiretamente está relacionada com a área trabalhista e previdenciária, ligada lá ao RH, departamento pessoal e tudo mais, saúde e segurança do trabalho, que também sempre comentamos aqui, enfim. Bom, claro que vou comentar, obviamente, que vou comentar sobre a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, né? A instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que instituiu que a partir de 1º de janeiro de 2025, ela iria, então, deixar a fiscalização, né? Que é obrigação da Receita Federal do Brasil fiscalizar. E, portanto, o que ela fez? Disse que o que ela faz, que é fiscalizar, ia ficar um pouco mais acirrado, vamos dizer assim. Iria ter uma fiscalização maior sobre aquilo que é obrigação da Receita Federal do Brasil, que é o quê? Fiscalizar. Renda, especialmente, né? Então, a Receita Federal nada mais fez do que cumprir a sua obrigação, o seu papel, que é de fiscalizar. Mas, né, porém, contudo, entretanto, de uma maneira um pouco diferenciada, vamos dizer assim, né? Colocando uma informação, publicando, portanto, uma instrução normativa, que foi a instrução normativa número 2219 de 2024. Então, instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 2219 de 2024. Dizendo, então, que passaria a fiscalizar, né, de uma forma mais controlada as movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas. E criou lá uma informação de que semestralmente, então, as empresas que já são obrigadas a fazer uma obrigação acessória, que é a obrigação acessória do e-financeiro, colocar as movimentações financeiras das pessoas físicas, de modo geral, e pessoas jurídicas. E colocou lá um valor, né? Que movimentações financeiras acima de R$5.000 teriam que ser repassadas para a Receita Federal do Brasil e na condição de para pessoas físicas e R$15.000 para pessoas jurídicas. Qual é a novidade? Nenhuma. Zero novidade. Isso já acontece, né? Só não da forma que veio a resolução, porque ela trouxe lá a informação que é qualquer tipo de movimentação financeira, né? Inclusive informações que você faz, né? Via Pix. Eu acho que isso é o que doeu o coração da galera. Mas o interessante é o seguinte, que parece que o ser burro, né? Desculpa, eu não tô querendo deixar pesada essa minha informação aqui.
Eu tô querendo dizer assim, nem sei se esse é o termo correto que eu utilizaria. Ignorante não, porque ignorante todo mundo tem direito de ser. Eu sou ignorante em muitos assuntos. Muitos assuntos. Eu sou ignorante em direito penal. Não entendo nada de direito penal. Sou literalmente ignorante em direito penal. Sou ignorante em eletricidade. Não posso falar sobre carros elétricos. Sou ignorante nesse sentido. Não tenho possibilidade de falar sobre isso. E nem tenho obrigação de saber. Tá? Agora, outra coisa é você agir com imbecilidade, né? Você ser burro mesmo. Que daí é deixar com que pessoas passem informações para vocês incorretas e que vocês engulam sem fazer sequer uma verificação daquilo que está sendo lhe passado, lhe informado. E outra, a ideia, talvez, de determinados governos, não sei, seja com que não haja realmente instrução para muitas pessoas. Porque quanto mais instruída a pessoa, mais conhecimento ela tem, mais difícil é passar alguma coisa a qual ela se prejudique e ela acabe saindo mal no final das contas. Então, não é interessante deixar a população inteligente, é interessante deixar a população burra, não ignorante, burra mesmo. Então, assim, a educação é muito importante, né? Fundamental. Eu fui professora há muitos anos, então eu sei o quão importante é ensinar e o quão importante é buscar a informação. Enfim, para não ficar muito comprido isso aqui, vamos ao que interessa, né? O que interessa é o seguinte: eu não sei qual é o tipo de pessoas que a população segue em redes sociais e tudo mais. Não sei. As pessoas que eu sigo em redes sociais e as fontes que eu busco de informação, em nenhum momento, nenhuma delas falou que seria criado um novo imposto. Nenhuma falou disso. E quando eu tô falando disso, eu tô falando no sentido tributário da coisa, tá? Eu não sou tributarista, mas pelo que eu me lembro, tá? Pelo que eu me lembro, os tributos, tá? Tributos são 5. Eu, na verdade, tô falando aqui, assim, só de lembrança mesmo. Salvo engano, tributos são 5 os tributos. Tá? A gente tem o imposto, que é um tributo, a gente tem a taxa, que é outro tributo, a gente tem contribuição de melhoria, que é outro tributo, a gente tem empréstimos compulsórios, que é um dos que existe garantia de restituição, mas enfim, até onde eu me lembro é isso, não posso falar mais sobre isso porque não domino esse assunto. E a gente tem as contribuições especiais, certo? Então, até onde eu me lembro, e me perdoem os tributaristas se eu estiver falando besteira, mas até onde eu me lembro são 5 tributos, porque tributo é um gênero que tem várias espécies, que são 5, portanto. Imposto, taxa, contribuição especial, contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios, certo? Beleza. Isso é tributo. O que falaram aí é que seria criado, que disseram que seria criado um novo imposto. Bom, já não pegou. Porque se fosse para criar alguma coisa, não poderia ser por intermédio de uma instrução normativa, teria que ser por intermédio de uma lei complementar, que não aconteceu, não veio. Então, para criar, né, um imposto, tem que vir por lei complementar. Salvo engano também, posso estar falando besteira. E não, o que aconteceu foi a publicação de uma
instrução normativa da Receita Federal dizendo que ela ia fazer o que ela tem a obrigação de fazer, que é fiscalizar. E aí, vieram com as informações e eu vi que rolou história aí de taxar o Pix, taxar o Pix, taxar o Pix. Eu não me lembro de alguém decente, pelo menos as quais eu sigo, falando de criar um tributo na condição de taxa. Não me lembro. O tributo no tipo modalidade taxa. Não me lembro de ninguém ter falado isso, das pessoas que eu sigo. Não me lembro. Em momento algum. Então, falar de taxar o Pix já é um equívoco surreal, né? Então não é isso. Não é isso, nunca foi isso. Não se foi falado sobre isso. Qual foi o medo que se gerou? O medo que se gerou é que quem faz errado e sempre fez errado ficou com medo. Por quê? Porque com a publicação da instrução normativa, a Receita Federal falou que ia aumentar a fiscalização em algumas movimentações financeiras em determinados valores. Aí assustou o pessoal. Mas eu acho que o que mais assustou foi isso. Não o fato de colocar essa regra como um tributo. Não acho que foi isso. Acho que não foi isso. Mas enfim, tá? Primeira coisa seria essa. Então, nunca foi um tributo e acho que pessoas com discernimento, pelo menos as quais eu sigo, nunca falaram isso. Não falaram disso. O que elas falaram? E eu posso dizer com toda certeza que é real. O quê? Que aumentar fiscalização, consequentemente, é óbvio, consequentemente, aumenta a arrecadação. Por quê? Porque se eu estou abrangendo a minha fiscalização e exigindo com que algumas instituições financeiras, previdência privada e outros órgãos, aqueles que são obrigados a fazer a informação de movimentação financeira e tudo mais, informem a Receita Federal sobre as movimentações que ultrapassem o limite da isenção do imposto. E é óbvio que se está ultrapassando o limite da isenção do imposto, a Receita Federal, sabendo o que ela vai fazer, te chamar e dizer assim: Anjo, é o seguinte, você tem aí movimentação de R$10.000 e eu tenho aqui informações da tua empresa na condição de empregado ou informações do seu MEI, microempreendedor individual, porque você tem um teto para ser microempreendedor individual, não pode passar de 81 mil no ano mais um valor adicional. Então eu tô vendo que você tá dizendo para mim que você ganha um valor e você tá movimentando outro. Então me diz da onde que vem esse dinheiro. Porque se for esse dinheiro for oriundo de renda, de trabalho, de venda ou de qualquer coisa assim, eu vou tributar de alguma forma. Porque o Receita Federal tenho a condição, né, eu sou responsável pela administração dos tributos de competência da União. Então, se você não tá pagando os tributos que a legislação obriga você a pagar, eu, como Receita Federal, tenho que te fiscalizar. Se você não conseguir se explicar e não justificar de onde que vem a sua renda, ou ela é ilícita e você vai pra cadeia porque tá vendendo tóxico, ou você não tá fazendo o pagamento dos tributos devidos, ou na condição de taxa, ou na condição de imposto, ou na condição de contribuição especial, que se encaixa aí a contribuição social, que é a contribuição previdenciária.
Enfim, então, isso, tá? Outra coisa que eu achei interessante é que isso não é uma novidade. Isso não é uma novidade. Inclusive, melhorou. Porque pelo que a gente tinha antes, e eu já dizia isso há muito tempo nos meus cursos, e fiz uma publicação a qual eu vou buscar, deve estar lá no meu Face, em algum lugar, eu vou buscar qual foi o ano que eu fiz essa publicação, falando que a Receita Federal ia fazer fiscalizações mais acirradas em movimentações financeiras acima de R$2.000 na condição de pessoa física e R$6.000 na condição de pessoa jurídica. Ou seja, esta resolução da Receita Federal aqui piorou a condição que já existia antes. É que antes foi só uma notícia divulgada pela Receita Federal. Não foi um ato normativo, que é uma instrução normativa, publicada em Diário Oficial da União. Foi uma condição oficiosa, não oficial, né? Ou seja, ela já tem total possibilidade de te fiscalizar, independentemente do quanto você movimenta. A questão é que ela fez a publicação dessa instrução normativa, dizendo que ia fazer fiscalização em cima de determinados valores e usou o termo PIX, o que assombrou a galera de maneira geral. Então, assim, o que a primeira coisa importante é você verificar, ir atrás da fonte. Vai lá na resolução e vê o que está escrito na resolução. Não precisa ser muito inteligente para isso, basta ter um pouquinho de inteligência, né? Ou então, procure alguém que tenha conhecimento e pergunte para essa pessoa. Então, você teria que, né, ir lá na resolução 2219 de 2024 e olhar o que está falando essa instrução normativa. E ela só fala da obrigação acessória de as instituições financeiras fazer o e-financeiro, né, a e-financeira, semestralmente informando a movimentação financeira das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, o artigo 10 da resolução é o que doeu, né, porque fala sobre essa movimentação. O artigo 13 dessa instrução normativa doeu bastante. O artigo 15 é o que fala dos valores, né, dos 5 mil para pessoa física e dos 15 mil para pessoa jurídica. E o artigo 22, né, que doeu nessa resolução porque fala do PIX, que falou em relação ao PIX, né? Mas, esquecendo um pouco o PIX, sobre cartão de crédito, não vai mudar nada, mesmo com a revogação ontem da instrução normativa da Receita Federal pelo secretário da Receita Federal, que o senhor secretário da Receita Federal, esse eu fiz questão de ir atrás, senhor Robinson Sakiyama Bairreirinhas. Robinson Sakiyama Bairreirinhas. Teve piti. O cara teve piti. E disse que por questões de fake news divulgadas e em razão de pessoas, como é que ele disse? Inescrupulosas. Em razão de pessoas inescrupulosas, irresponsáveis por causar pânico à população, especialmente a população mais humilde, então ele revogaria essa instrução normativa 2219 de 2024. Ora, não tinha necessidade de revogar a instrução normativa, porque essa é a obrigação da Receita Federal, fiscalizar, certo? É essa a obrigação, fiscalizar. Então, se não houvesse nenhum interesse por trás disso, que é o quê? Tapar o buraco dos gastos do governo, que fique claro isso, né?
Se a intenção não fosse essa, então deixasse a coisa como tá. Deixa a galera se matar aí. E pronto. Porque a obrigação da Receita é fiscalizar. E o fato dela ter revogado essa instrução normativa não quer dizer que ela não vá te fiscalizar. Porque ela vai te fiscalizar. Só não mais da forma que trazia a instrução normativa. Cartões de crédito. Gente, cartão de crédito, a resolução que existe é de 2003, galera. É de 2003. Então, movimentações, operações de cartão de crédito não condizentes com a sua renda, elas já são fiscalizadas e informadas para a Receita Federal desde 2003, através da Instrução Normativa 341. E a declaração que as instituições tinham que fazer, declaração de operações com cartão de crédito, DECRED, ficaria revogada pela Instrução Normativa que a Receita Federal publicou finalzinho de 2024 para entrar em vigor em janeiro de 2025. Ou seja, revogando a Instrução Normativa 2219 de 2024, volta-se a ter a obrigatoriedade da DECRED, que é a Declaração de Operações com Cartão de Crédito, de 2003. Ou seja, continua sendo fiscalizado. Não tem alteração nesse ponto de vista, nesse aspecto. É interessante certas narrativas, certas abordagens que eu fico impressionada, né? Representantes do governo, né? Alguns representantes do governo passaram nessas últimas 48 horas defendendo de forma total a vigilância da Receita Federal sobre as transações de R$5.000 para simplesmente vir a Receita Federal ontem, né, e dizer que ia revogar a instrução normativa por causa dessas pessoas inescrupulosas que estão fazendo divulgação de fake news. Se não é um tributo criado, se não é uma regra nova, se não é com o objetivo de beneficiar governo, porque Receita Federal não beneficia governo. Receita Federal trabalha para o Estado, não para o governo. Portanto, se não é para beneficiar o governo, não tinha que ter tido petit e ir lá dizer que estava revogando a instrução normativa por causa de fake news. Simplesmente isso. Então, gente, tá totalmente equivocada a coisa. Totalmente equivocada a coisa. O papel da Receita Federal é fiscalizar. E ela não criou nada. Ela só estava divulgando como é que seria a fiscalização a partir de 2025. Isso que eu nem falei do Drex. Porque a galera tem pânico com o Pix. Mas e o Drex? A diferença é apenas que o Drex é a extensão digital do real. Só isso. E o Drex, as transações são diretas. O que isso quer dizer? Que não precisa passar por banco, digamos assim. Você tem uma carteira digital no Drex. E você não precisa ter uma conta em banco, como no Pix você precisa para fazer um Pix. O Drex não. Você precisa ter uma carteira digital. Ou seja, é muito, muito, muito mais transparente para o Estado. Ele vai ver muito mais o que você está gastando, o que você está comprando, o que você está ganhando, rastreando o teu dinheiro, o dia que entrou, o dia que saiu, onde foi, com que foi. Então, o Drex também é algo a se pensar para 2025. Certo?
E o Pix, deixa ele como tá. Deixa ele como tá. Quem fazia errado antes vai continuar fazendo? Vai. O que muda? Nada. Não muda nada. A diferença é que você nunca foi pego antes. Só isso. E que poderia ser pego mais rapidamente agora com a publicação da instrução normativa da Receita Federal. É isso. Então a galera falou assim, nossa, mas eu vou ser pega porque minha movimentação financeira é superior a 5 mil. Não é isso que está escrito na resolução, na instrução normativa. Está escrito que você está movimentando acima dos valores e que, portanto, se não bater, não for condizente com a sua renda declarada, você vai ser chamado a prestar esclarecimentos. E se você conseguir esclarecer, muito que bem, não tem tributo sobre isso. Foi esclarecido. Pronto. Acabou. Resolveu o problema. Só que é chato. É uma burocracia desnecessária. É você ter que ir lá, ter que se justificar, de repente ter cancelamento de CPF, ter problemas com crédito. Desnecessário. Desnecessário. Porém, né, totalmente possível pela Receita Federal. Então, a questão que fica é o seguinte, a Receita Federal, ela não revogou isso por causa de pessoas inescrupulosas que estavam divulgando fake news. Porque não é isso que diz a instrução normativa, é só ler. Leia a instrução normativa. Ela nunca disse que ia taxar Pix. Ela só disse que ia fiscalizar pessoas que têm movimentação acima de determinado valor e que se sonega imposto, iria ter que pagar pelo sonegado. Que é o correto. Eu não estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que é correto. Eu não concordo em pagar alguns impostos e tributos. Eu odeio pagar algumas coisas. Mas eu pago. Por quê? Porque a lei diz e porque eu sou obrigada. Pronto. É isso. Não tem muito o que questionar, né? Até porque eu quero dizer o seguinte. A Receita Federal do Brasil, e agora eu vou ler, porque eu quero fazer essa informação lendo. A Receita Federal do Brasil, lá no gov.br, no site da Receita Federal, está escrito assim. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda. Hoje, Ministério, mas muda todo o governo, né? Ministério da Economia foi no governo passado, depois foi Ministério da Fazenda. Enfim, é o ministério que o governo quiser, mas ele não serve governo. Então, ele diz assim, exercendo funções essenciais para que o Estado possa cumprir seus objetivos. Portanto, Receita Federal não é órgão de governo, é órgão de Estado. E se tem lei dizendo que tem que pagar tributo de qualquer das 5 modalidades num valor acima de X reais, você tem que pagar. Se você não paga, beleza, você não paga. Não ia mudar com a Receita com a instrução normativa da Receita Federal. Não ia mudar. Porque eles já sabem que você sonega. Já sabem. Eles já fiscalizam você. A questão é que não seria errado eles cobrarem você. Se é justo, é outros 500. Eu não tô falando de justiça, eu tô falando do direito. Tá? Que fique claro. Não tô defendendo nada. Eu só tô trazendo a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que a Receita Federal não criou e nem cria nada, porque ela não pode criar, certo? Tributo advém de lei, ok? Advém de lei. E Receita Federal responde e está submetido
ao Ministério atualmente da Fazenda, mas não para agradar governos, e sim para fazer o que ela tem que fazer em razão do Estado. E na nossa legislação, o Estado Brasil impõe pagamento de tributos sobre determinadas coisas. E a gente tem que pagar. Ponto. E é isso que a Receita Federal tem que fazer. Ponto. Ok? Se tá certo ou se tá errado, se é justo ou se tá injusto, é outros 500. Ok? Eu, Vânia, não acho nada justo os tributos do Brasil. Inclusive, somos o primeiro no mundo hoje em relação à tributação. Certo? E o que temos de retorno? Educação é o que menos temos. Segurança? Não temos. Saúde? Agora acabaram de tirar um monte de possibilidade de remédios para doenças raras do SUS. Então, enfim, sem me alongar, porque já cheguei nos 30 minutos, se alguém chegar até aqui, fica a dica. Não vá na manada, tá? Não vá junto com a manada. Leia, certifique-se do que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. O que vai mudar na minha vida? Eu já era ferrada antes, eu já estava correndo risco antes, já. Então, quem já fazia errado, já corria risco antes. E se vai continuar fazendo porque realmente não tem como pagar porque o imposto é um absurdo, vai continuar fazendo. E é assim que a banda toca. Não tem jeito. E seria injusto também em algumas coisas. Porque se eu, digamos, comprei um carrinho de cachorro-quente e estou vendendo cachorro-quente na rua. E a minha movimentação informa que eu fiz 10 mil de movimentação financeira, não quer dizer que eu tive lucro de 10 mil. Quer dizer que eu gastei com avina, que eu gastei, ou salsicha, o nome que você quiser dar, que eu gastei com pão, que eu gastei com isso, que eu gastei com aquilo, que eu gastei com... O meu lucro mesmo não foi 10 mil, foi bem menos, às vezes tão menos que nem chega a ser tributável, certo? E aí eu cairia na informação da Receita Federal para prestar esclarecimentos. Eu seria autuada, multada e teria que pagar impostos se comprovadamente o meu lucro não é tributável. Não, eu não iria, mas eu ia ter o desgaste de ter que me explicar. Então eu não sei o que você está entendendo dessa minha explicação. Não é defesa de nada. Até porque se o secretário da Receita Federal teve piti pela obrigação que ele tem que ter, que é fiscalizar tributos, eu não sei mais o que o Brasil, o que um funcionário público responde, né? Se é o governo ou se é o Estado. Enfim, fica a dica para a gente ter mais cuidado na hora de ouvir, receber a informação e buscar ir atrás para ver se realmente é isso. Ou seja, conseguiram melhorar a coisa? Não conseguiram melhorar a coisa. Simplesmente conseguiram fazer com que a Receita Federal revogasse a instrução normativa que ela trazia no sentido de acirrar a fiscalização, que é a obrigação dela mesma. Foi isso. E que, obviamente, iria aumentar a arrecadação? Obviamente, iria aumentar a arrecadação. Sim, iria aumentar a arrecadação. Então, assim, quem sonegava antes já estava errado. Já estava correndo risco. Agora vai continuar. Só isso. O risco continua. Só. Pessoal, quem ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.